Boa noite, meu querido, minha querida. Nossa aula de número 11 de Direito Administrativo. Eita, peraí, ó. Nossa aula de número 11, agora sim, de Direito Administrativo. E como você percebeu, né, a aula de hoje está sendo gravada. Eu tive um outro compromisso, mas estar aqui com vocês também é um compromisso meu, então não posso deixar de honrar isso aqui. Se você é novo aqui, eu vou explicar bem rapidinho, tá? Essas aulas acontecem ao vivo, segunda, terça, quarta, quinta e sexta, das matérias que mais eliminam as pessoas em concursos públicos. Especialmente agora, porque saiu o edital do IBGE, às sextas-feiras eu estou dando aula de conhecimentos técnicos para todo mundo que vai fazer esse concurso, porque eu passei em terceiro lugar no concurso efetivo do IBGE, em 20º lugar no último concurso de APM. Eu fiquei 7 anos no IBGE, entre 2016 e 2023, como servidor efetivo, e eu acredito de verdade que eu tenho muita experiência para te passar e te ajudar com essas aulas. Essas aulas aqui, elas são gratuitas, acontecem ao vivo e ficam por um tempo limitado aqui no canal, porque na verdade essas aulas são da Escola de Concursados. É a minha mentoria que tem junto o meu material de estudo. Eu te ensino como organizar o teu plano de estudos, como estudar e não esquecer o que estudou, como escolher um concurso para fazer e te ensino também as matérias com o material e com as anotações. Vamos passar direto para a aula aqui, ó. Na última aula, a gente viu isso aqui, ó. Lembra? A gente tinha feito uma revisão das questões. Deixa eu voltar aqui na parte da revisão, ó. E aí a gente deixou para a próxima aula anotada aqui, ó. A gente fez uma revisão, agora eu vou colocar de rosa para você não se perder. E a gente deixou anotado, ó, excesso de poder, abuso de poder, convalidar e revogar. Excesso de poder e abuso de poder, a gente viu na aula número 10. Aula número 9 foi uma revisão com questões, um dia em que eu estava gripado, e aí eu peguei um pouquinho mais leve. Aí na aula 10, a gente viu isso aqui, ó, excesso de poder e abuso de poder. Vou te mostrar aqui, ó, aula 10, excesso de poder, abuso de poder, e convalidar e revogar ficou para a aula 11. Hoje, como essa aula vai ser um pouquinho mais curta, por ser gravada, para também não ficar muito extensa, o que eu vou fazer? Eu não vou revisar excesso de poder, abuso de poder, atos administrativos, nada disso. Eu vou falar de convalidação e revogação, que são maneiras de você resolver os vícios do ato administrativo. O que a gente viu, né? A gente viu que existem vícios sanáveis e vícios que não são sanáveis. E a gente resumiu isso tudo nessa tabelinha aqui, ó. Vício sanável é esse que eu vou colocar de verde aqui, ó, que já está de verde. Ele pode ser convalidado, ele pode ser corrigido. E aqui de vermelho, o vício insanável. O ato ele é nulo, não tem correção para um vício insanável. E aí vamos lembrar que os vícios eles estão associados aos elementos do ato administrativo. Então, para você entender, olha aqui, ó. Quando o vício é na competência e essa competência é não exclusiva, esse ato é sanável. Quando o vício é na competência, mas essa competência é exclusiva, esse ato não é sanável. Quando o vício é na forma e essa forma é não essencial, esse vício é sanável, ele pode ser corrigido. Agora, se é um vício na forma de maneira essencial, esse vício não é sanável. E um vício na finalidade, no motivo e no objeto não é sanável, nunca vai ser sanável. Na última aula, inclusive, a Bianca deu uma dica muito boa. Foco na convalidação. Por quê? Competência e forma não podem ser convalidados quando a competência é exclusiva e quando a forma é essencial. Agora, se a competência é não exclusiva e se a forma é não essencial, aí sim ele é sanável e a gente pode convalidar. Por enquanto, está um pouquinho bagunçado, mas a gente vai organizar essas informações sempre. E eu vou te mostrar aqui agora, olha só, o que a gente já deixou planejado para essa aula: convalidação, revogação e depois exercícios sobre excesso de poder, abuso de poder, convalidação e revogação. Eu não vou fazer os exercícios nessa aula gravada, porque eu sei que vai ter dúvida que eu não vou conseguir responder. Então as dúvidas eu vou responder ao vivo na próxima aula, na aula de número 12, a gente vai fazer esses exercícios aqui, ó. Na aula 12, exercícios sobre
excesso de poder, abuso de poder, convalidação e revogação. E na aula de hoje eu vou falar o quê? Vou falar especialmente sobre convalidação e revogação. Maravilha, Tossan. O que são a convalidação e revogação? Eu peguei aqui o mesmo material que a gente usou na aula passada, que foi feito pelo Cláudio. Eu só continuei a conversa daqui, ó. Entendi. Me explique agora convalidação e revogação. Boa hora para avançar. Esses dois conceitos são o oposto um do outro, o que ajuda a entender os dois juntos. Então, opa, eu aprendi que... Eu já vou colocar aqui, ó. É sempre bom a gente ter essa informação visual. Um é o oposto do outro. Opa, um é o oposto do outro e a gente viu aqui, ó. Sanável pode ser convalidado. Convalidado é quando ele pode ser aproveitado. Lembra? E o ato insanável, ele vai ser revogado, ele é nulo, ele não pode ser aproveitado. Então, convalidação aproveita e revogação não aproveita. O quê? O ato administrativo. O ato, ele é uma prática do agente administrativo. Lembra? É a multa, é o cara que interdita a vigilância sanitária, é o cara que apreende o teu carro porque ele estava rodando ilegal. Quando o agente administrativo age de qualquer maneira, né, em nome da administração pública, é o super-homem, usando os poderes administrativos. Quando o agente administrativo usa os poderes administrativos que a administração pública dá para ele, naquele momento ali, enquanto agente público, ele faz isso usando um ato administrativo. E todo ato tem 5 elementos. Quando ele comete um vício em algum desses elementos, ele está cometendo um vício que pode ser sanável ou não sanável. Todo erro no ato administrativo está em algum desses 5 elementos. Ou na competência, ou na finalidade, ou na forma, ou no motivo, ou no objeto. Se é um erro na forma e na competência não exclusivas, esse ato ele pode ser consertado. Agora, se o erro é na forma exclusiva, na competência exclusiva, na finalidade, no motivo ou no objeto, aí não tem jeito. Esse ato ele é nulo, ele não pode ser aproveitado, ele não pode ser convalidado. Esse ato tem que ser revogado. É o dialeto técnico, é o jargão ali do juridiquês para explicar que, com perdão da palavra agora, se o agente público ele fez uma besteira, essa besteira ou ela vai ser corrigida ou ela vai ser anulada. Se essa besteira for corrigida, a gente diz no mundo jurídico que o ato administrativo foi convalidado. Essa besteira foi corrigida para continuar valendo. Agora, se a besteira foi muito grande, ela não pode ser corrigida porque ela é nula. Então essa besteira ela tem que ser revogada. Ela não existiu, ela não pode produzir efeitos. E a gente vai ver que existe um termo específico para cada uma dessas situações. O ponto de partida é sempre esse. O ato tem vício ou não? A convalidação e a revogação, elas partem de situações completamente diferentes. Opa, a explicação vai ser mais profunda ainda, hein? Vamos lá. Na convalidação, o ato nasceu com defeito. Ele tem um vício sanável. A administração decide aproveitar o ato e corrigi-lo, em vez de jogá-lo fora. O ato continua existindo, agora válido, com efeitos que retroagem à data em que foi praticado. Olha só aqui, ó. Na revogação, o ato não tem defeito nenhum. Ele é perfeitamente legal. A administração simplesmente decide que ele não é mais conveniente ou oportuno, ou seja, que ele não faz sentido. É um puro exercício do poder discricionário. Qual que é o poder discricionário? É aquele em que a administração pública atua dentro dos limites. Os efeitos valem somente dali para frente, e o que já aconteceu não é desfeito. O que cada uma exige? A convalidação exige que o vício seja sanável, uma competência não exclusiva ou uma forma não essencial, que não haja lesão ao interesse público e que não prejudique um direito de terceiro.
Se qualquer uma dessas condições falhar, não cabe convalidar, tem que anular o ato. Então calma aí, um é o oposto do outro? Não, eu não gostei dessa explicação. O que eu estou entendendo aqui? Ó? Vê se você entendeu a mesma coisa e se você não entendeu, guarda a tua dúvida para a gente resolver juntinho. Vou colocar uma página nova aqui, ó, com essa forminha pontilhada que eu estou gostando mais. Convalidação. O ato tem um vício que é sanável. Pode ser corrigido. Aqui, ó, convalidação. Na convalidação, o ato nasceu com defeito, ele tem um vício sanável. A administração decide aproveitar o ato e corrigi-lo em vez de jogar fora. O ato continua existindo, agora válido, com efeitos que retroagem à data em que ele foi praticado. Isso aqui é uma coisa que vai te confundir e você só vai entender na hora que a gente for fazer questões. Ex tunc. Isso é uma expressão do latim, vem lá do juridiquês, é jargão jurídico mesmo, é papo de advogado. Deixa eu colocar o tracinho aqui que a Sara vai falar. Esqueceu o tracinho, professor? Não, tá aqui, ó. Ex tunc, tá? Quando a administração pública aproveita o ato, os efeitos valem desde o começo, quando ele saiu, quando ele foi publicado, né? Porque todo ato é público, então, desde quando ele foi publicado. Isso é a convalidação. O que pode acontecer também? O ato nulo. O ato nulo é aquele que tem um vício que não é sanável. Não é sanável. Esse ato, na prática, nunca produziu efeitos. Imagina, você foi multado. Lembra lá da teoria dos motivos determinantes? Exemplo, teoria dos motivos determinantes. Se o ato é praticado, deixa eu terminar de escrever para não te confundir e eu poder falar olhando para você. Se o ato é praticado com base em um motivo que não existe, o ato é nulo. Por exemplo, você foi multado, perdeu 5 pontos na carteira e teve que pagar R$ 500 porque você ultrapassou o sinal vermelho. Aí sai lá na fotinho, quando o cara vai olhar a placa do carro, ele vê que não era você. Não foi você que ultrapassou o sinal vermelho. Então essa multa não existe. Você não tem que pagar essa multa. E aqueles pontos que você perdeu na carteira, na verdade você nunca perdeu. Esses pontos têm que ser devolvidos para você. Por quê? Porque o ato é nulo. Existe um vício que não é sanável. Qual o vício? O vício no motivo. Aqui, ó, o motivo. Não. Você foi multado porque avançou o sinal, mas fica comprovado que você não avançou esse sinal. Se o motivo é falso, o ato é nulo. Beleza. 2 tipos de vício. Convalidação. Vício sanável.
E ato nulo? Vício não sanável. Ah, maravilha! Quando o vício é sanável, o ato pode ser convalidado, e quando o vício não é sanável, esse ato é nulo. Não existe opção de você convalidar um ato que tem um vício que não é sanável. E agora existe a terceira opção, que é a revogação. E foi aí que eu confundi. Aquela explicação que eu dei no início estava errada. Por quê? Porque tem muito tempo que eu também não estudo essa matéria. E aí, quando eu peguei para estudar aqui junto com vocês, eu percebi que não é isso. A revogação, ela não é você consertar um ato com um vício que não é sanável. É você eliminar esse ato. Não é isso. É você eliminar um ato que não tem vícios. Isso que é a revogação. Eliminar um ato que não possui vícios. Aqui, ó. Vou colocar aqui em cima. Sem vício. Hum. Na revogação, o ato não tem defeito nenhum. Ele é perfeitamente legal. A administração simplesmente decide que ele não é mais conveniente ou oportuno. Por exemplo, baixaram uma lei lá que vai multar todo mundo, vai rebocar todos os carros que estão com documento atrasado. É isso, a partir de agora pode rebocar todos os carros que estão com documento atrasado e multa de R$ 1.000. O pessoal começou a reclamar. Não, mas olha só, o meu documento só está atrasado porque eu não consigo usar o sistema do Detran, porque eu não consigo marcar vistoria. Dá um bafafá do caramba, dá uma briga do caramba, o que o governo faz? Cara, não. Eu poderia fazer isso, eu poderia cobrar isso de vocês, mas eu vou revogar aquele ato anterior e vocês não vão mais ter o carro rebocado, vocês não precisam mais pagar essa multa. Você entendeu? Quando o ato é nulo, quando ele tem um vício que não é sanável, tem nada que você possa fazer. Quando existe um vício que pode ser corrigido, a administração escolhe convalidar esse ato, consertar esse ato para poder fazer ele valer. E a revogação? É quando ela decide voltar atrás. É o arrependimento. E ele faz parte do poder discricionário. O que é o poder discricionário mesmo? É uma liberdade que a lei dá. Essa liberdade que a lei dá, o poder público pode escolher usar ou não. Ele pode revogar um ato ou ele pode não revogar um ato. Simples assim. É puro exercício do poder discricionário e os efeitos valem somente dali para frente. O que aconteceu não é desfeito. Essa é a diferença. Olha só, esse aqui ele é ex nunc. É como a gente diz. Quando o ato é revogado, o que aconteceu continua valendo. Mas daqui para frente, o ato não produz mais efeitos. Porque ele foi anulado? Não. Ele foi revogado. E presta atenção, porque a banca vai tentar confundir você. Ela vai pegar um ato que não tem vícios e ela vai falar assim: ah, esse ato foi anulado pela administração. Não, esse ato foi revogado pela administração. Porque para ele ser anulado, ele tem que ter um vício que não é sanável.
Olha aqui, ó, o que cada uma exige? A convalidação exige que o vício seja sanável, uma competência não exclusiva ou uma forma essencial. Tá aqui, ó. Convalidação tem que ser um vício sanável. Agora isso aqui é mais aprofundado. Vamos colocar aqui embaixo porque vai ser necessário. Exigências de cada um. Maravilha. Ó. Pá, pá, pá. Opa. Uhum. Convalidação. O que é a convalidação? É quando o ato ele tem um vício sanável e eu escolho aproveitar esse ato e consertar esse vício. Então, a primeira exigência, vício sanável. Não haja lesão ao interesse público. Não haja lesão ao interesse público. E que mais? Não prejudique direito de terceiro. Agora pegou, hein? Por quê? Porque eu também fiquei na dúvida. O que é essa lesão do interesse público? Vou perguntar aqui na nossa IA. Me dê um exemplo de lesão ao interesse público na convalidação de um ato. Um servidor sem competência para isso assina uma autorização para uma empresa explorar comercialmente uma área de preservação ambiental em trás de um parque público. O ato tem um vício de competência não exclusiva. Em princípio, ele seria sanável, beleza. Mas a autorização causa dano concreto ao meio ambiente e prejudica o uso coletivo do parque pela população. O superior hierárquico, ao analisar, percebe que o ato, mesmo que fosse convalidado do ponto de vista formal, manteria no mundo jurídico uma situação prejudicial ao interesse público. Nesse ato, a convalidação é vedada e a administração deve anular o ato. Ah, maravilha! Então, ó, se houver lesão ao interesse público ou prejudicar interesse de terceiro, o ato deve ser anulado. Continuando a explicação aqui, o vício técnico era sanável, uma competência não exclusiva. Então, pela regra geral, caberia convalidação, mas a exceção entra justamente aqui. Mesmo quando o vício é sanável, se manter o ato prejudica o interesse coletivo, a administração não pode e não deve convalidar. Convalidar seria chancelar, seria confirmar um resultado ruim para a sociedade, só para aproveitar um ato defeituoso. A mesma coisa para prejudicar direito de terceiro. Agora dê um exemplo prejudicando direito de terceiro. Um servidor sem competência autoriza a construção de um muro pelo vizinho A em uma área que, na verdade, pertence ao vizinho B. O ato tem o vício de competência não exclusiva, tecnicamente sanável. O superior hierárquico poderia convalidar, mas o muro já foi construído e o vizinho B perdeu o acesso à sua própria área. Ou seja, o ato administrativo que tinha um vício
era sanável por vício de competência, mas ele prejudicou o direito de um terceiro acessar o seu próprio terreno, sua própria área. Então, se você convalida esse ato, isso faz com que ele seja válido e isso vai oficializar uma situação que prejudica um direito já existente de uma outra pessoa, de uma terceira pessoa envolvida. Então, isso também não pode acontecer. Se isso acontecer, o ato tem que ser anulado. Lesão ao interesse público é um prejuízo à coletividade, prejuízo a direito de terceiro, é prejuízo a uma pessoa específica com o direito já constituído. Então, qual que é a ideia da convalidação? A convalidação, ela aproveita um ato administrativo que tem vício. Mas se esse vício prejudica o direito de um terceiro ou prejudica o direito da própria administração pública, isso não pode continuar. Então, esse ato ele não pode ser convalidado e ele tem que ser anulado. Maravilha. Convalidação é isso. São essas as exigências da convalidação. E as exigências da revogação? Exigências da revogação. Revogação exige que o ato seja discricionário. A administração teve margem de escolha quando praticou. Faz sentido, né? Porque se o ato é vinculado, a administração pública não pode voltar atrás. Ela não tem escolha. O ato deve ser discricionário. Um ato vinculado não pode ser revogado. Isso eu vou anotar aqui porque isso é importante. Ato vinculado não pode ser revogado. Se os requisitos legais estavam presentes, a administração era obrigada a praticá-lo e não pode mudar de ideia, né? O que não pode ser revogado? Ah, aqui ó, tem uma lista. Ato vinculado, ato que já gerou direito adquirido, um ato de efeitos já exauridos, ou seja, um ato que já cumpriu sua função, um ato que serviu de base para outro ato e atos do Poder Judiciário e do Poder Legislativo quando estiverem exercendo uma função atípica administrativa. Por que isso? Porque a função administrativa típica é do Poder Executivo. O Poder Executivo é que tem a função administrativa, administrar o país. Mas o Poder Judiciário e o Poder Legislativo, eles também têm a função administrativa. Só que ela acontece de forma atípica. A função administrativa do Poder Judiciário é interna. A função administrativa do Poder Legislativo é interna também. Então, esses atos que são da função administrativa interna do Poder Judiciário e do Poder Legislativo, eles não podem ser revogados. Eles têm que ser anulados. Entendeu? O que não pode ser revogado vai ser anulado. Por quê? Porque o revogado, lembra? Ele teve aqueles efeitos ali atrás. E ele passa a não ter efeitos dali para frente. Se você permite isso dentro do Poder Judiciário e dentro do Poder Legislativo, você vai ter um período em que aquilo estava valendo e um outro período em que aquilo não estava mais valendo. Isso gera uma confusão muito grande. Então, o que vai acontecer na prática? Aquilo ali nunca valeu. Ou aquilo ali vai valer para sempre, aí o negócio é convalidado, ou não vai valer nunca. O negócio revogado. Não, desculpa, não pode ser revogado ou não vai valer nunca. Ele é anulado. Tá vendo como é confuso? Mas vamos devagarzinho, ó. O que não pode ser revogado? Ó, vamos lá. Ato vinculado. Ato que exauriu seus efeitos
ou seja, que já cumpriu sua função. Ato que serviu de base para outro ato. Por quê? Pensa bem, imagina. Já teve um outro ato que foi feito com base nele. Se eu anulo, se eu revogo ele, eu tenho que revogar o outro também. E aí, filho, já era. Efeito em cascata. Então, não. Se ele já serviu de base para outro ato, já era. Não posso mais revogar. E atos do judiciário e do administrativo no exercício do judiciário e do administrativo, ó, atos do judiciário e do legislativo no exercício da função atípica administrativa. Ou seja, em sua própria administração interna. E aqui um quadrinho resumo de convalidação e revogação. Qual o ponto de partida da convalidação? O ato tem um vício sanável, que é na competência ou na forma. E o da revogação? O ato é válido, mas a administração retira por conveniência. Lembra? Oportunidade e conveniência? A revogação ela é um ato discricionário e ela só pode ser feita com atos discricionários. Qual é o ponto de partida? Um ato sem defeitos para você fazer a revogação. E para convalidação, um ato que tenha defeitos que você pode consertar, os vícios sanáveis. E o efeito no tempo? Pensa assim, o ato foi publicado. Ele começa a ter efeitos. Se ele é convalidado, e esse período em que ele tinha defeito, o ato está valendo e ele continua. Agora, se ele é revogado, a revogação ela vale dali para frente. O que aconteceu antes da revogação continua acontecendo. Olha aqui, ó. Eu vou desenhar isso aqui para você entender. Ó. Aqui no começo eu tenho o ato. E aqui é o ponto em que perceberam o erro. Quando o ato é convalidado, ele estava valendo aqui, aí perceberam o erro? Não, vamos consertar e ele está valendo. Mas os efeitos dele, eles se estendem desde o início. E com o ato revogado, ele estava produzindo efeitos aqui, aí alguém olhou e falou assim, não, eu não quero mais. Esse ato vai ser revogado. Os efeitos, eles são só aqui, ó, até o momento em que ele foi revogado. A revogação é ex nunc. Ela vale dali para frente. E a convalidação é ex tunc. Ela vale dali para trás, desde o início. Quando que a gente vai ter mais tranquilidade com isso aqui? Quando a gente parar para resolver questões a respeito disso, como sempre. É por isso que eu vou deixar as questões para a próxima aula, porque esse é um assunto realmente mais complexo, tá? Quem pode fazer isso aqui? Só a administração pública. O judiciário não convalida, o judiciário não revoga, o judiciário ele pode anular.
mas convalidar e revogar, não. E quando é que você não pode convalidar? Quando você tem um vício insanável, aí esse ato ele tem que ser anulado. Quando você tem lesão ao interesse público ou prejuízo a um direito de terceiro. E a competência ela é exclusiva. Esse é um dos requisitos para que você tenha o ato nulo, né? Lembra aqui, ó. Competência exclusiva, o vício não é sanável. Então, vício insanável, competência exclusiva é a mesma coisa. É só uma outra forma de dizer. E aqui, ó, na revogação, quando o ato é vinculado, você não pode revogar. Quando você tem um direito adquirido que já foi gerado, ou seja, uma pessoa criou um direito a partir daquilo ali, você também não pode revogar. E quando os efeitos já foram exauridos, o ato já fez tudo que ele tinha para fazer, você também não pode revogar. Quando o ato é base para outro ato, você também não pode revogar. Isso aqui é muita informação. Nesse momento você está absolutamente confuso. Não importa qual seja a duração dessa aula, no final dessa aula você vai estar confuso. Porque se eu continuar explicando aqui, vai ser conhecimento em cima de conhecimento, conhecimento em cima de conhecimento. Então o que você vai fazer? Você vai pegar isso aqui, essa aula aqui, vai analisar esse material aqui, vai fazer as suas próprias anotações junto com a aula e vai montar a sua própria tabelinha. Toda vez que você estiver confuso, cara, a confusão morre na organização. Faz um desenho, faz uma tabela. Vou dar um exemplo aqui, ó. Faça uma tabela com convalidação, anulação e revogação, explicando quando pode, quando não pode e quem pode. É o que você não está entendendo? Joga numa inteligência artificial e pergunta. Depois pede para essa inteligência artificial fazer questões junto com você e te explicando com tudo aquilo que a gente já fez. Porque se você pegar um site de questões para resolver isso agora, você vai se estrepar. É um conteúdo denso, é um conteúdo complicado e você precisa mastigar bastante antes de conseguir digerir. Isso é natural. Quando você pega, quem já teve Lego? Lembra? O Lego vinha numa caixa. E fazer a caixa do Lego aqui, ó. Lego. Aí você fazia o quê? Blá, 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 abria tudo. Jogava aquele monte de Lego aqui, ó. Aí tinha um manual. O manual é a escola de concursados. Aí o que você faz para montar o Lego? Você começa a separar. Ah, essas pecinhas aqui vermelhinhas, essas pecinhas aqui laranjinhas, essas pecinhas aqui azuisinhas, essas pecinhas aqui verdinhas. Aí você começa a montar. O que é montar o Lego? Organizar o conhecimento. É você resolver questões. A escola de concursados, ela te ensina como você vai montar. Mas quem é que vai montar? É você. O manual existe. Eu tô aqui para te ajudar. Você fala, Mário, onde é que encaixa essa peça aqui? Eu vou falar, encaixa aí, ó. Mas eu não posso meter a mão para fazer por você. Você que tem que ter o trabalho de jogar as pecinhas no chão, organizar tudo, sair desse estado de confusão e passar para o estado de, não, tá bom, eu consigo resolver essas questões aqui. Eu vou resolver essas questões. Beleza, maravilha, eu só preciso de tempo. Aqui, ó. Pronto, convalidação, anulação e revogação. Qual é o motivo? Quando cabe? Quando não cabe? Dá um print nessa tela. Aqui, ó. Depois você analisa com calma. Quem pode? Qual é o efeito no tempo? E vai que vai. A inteligência artificial vai explicar a dúvida que você tiver. Quando você está ao vivo na aula junto comigo, maravilhoso, você consegue perguntar e eu tiro a tua dúvida. Agora, se você está em casa sozinho, fica um pouco mais complicado.
Se você está estudando e você não é aluno da escola, você tem essa alternativa. Pelo amor de Deus. O mundo hoje é maravilhoso. Para você passar em um concurso público 10 anos atrás, 15 anos atrás, era livro, era dicionário, era procurar no Google e ficar caçando algum site que explicasse a matéria para você. Hoje em dia você tem isso aqui, ó. Esse plano aqui é gratuito. Aqui, ó. Deixa eu ver se aparece aqui, ó. Tossan, plano gratuito. Tá vendo aqui, ó? Plano gratuito, filho. Eu não uso inteligência artificial paga com você, não. Eu tenho as minhas IAs pagas. Mas eu não uso pago porque eu quero te mostrar que gratuito você consegue. E eu tô aqui para ajudar você. Eu vendo o meu cursinho? Vendo. A escola de concursados está lá. Tem a minha mentoria, tem a minha ajuda no WhatsApp. Você manda mensagem, 24 horas eu respondo. Tem no máximo 24 horas, tá? Eu respondo mais rápido que isso até. Tem aula ensinando como montar plano de estudos, como organizar os estudos, o que você precisa fazer para estudar e não esquecer o que estudou, como é que você resolve questão, como é que você faz tudo. Mas quem tem que fazer é você. Eu só estou aqui para te dizer o que, como e para te ajudar, caso você tenha alguma dúvida. Tamo junto, eu vejo você amanhã às 8 horas da noite para a nossa aula de conhecimentos técnicos sobre o censo. Um abraço e até amanhã.